Então vamos lá. O Luiz falou que tem uma dúvida no Firebase, o Patrick já está perguntando quem vai pagar o plano do Firebase. Então vamos para o Firebase, o famigerado Firebase, tá? Primeiro, galera, deixa eu desmistificar uma coisa. Primeiro, respondendo pro Patrick. Quem vai pagar o plano do Firebase? Meu irmão, é o seu cliente, não é você. Não sai do seu bolso e não vai sair. Leatriz Ferreira, muito bem-vinda. Boa noite, obrigado pela presença. Vamos lá. Não vai sair do seu bolso o custo com o banco de dados Firebase para o seu aplicativo, Patrick. Vai sair do bolso do seu cliente. E você deve estar pensando assim, como assim do meu cliente? Eu nem tenho cliente ainda. Cara, se você não tem cliente, o Firebase é gratuito para você. Não tenha dúvida, cara. Eu não deixei aberto aqui, mas eu vou abrir de novo, tá? E eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Eu não ligo de repetir isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. O Luiz Emir me ouviu respondendo isso aqui. Todas as lives eu falei isso. E eu vou falar em todas daqui para frente, porque é meu compromisso com vocês, beleza? Olha só. O Firebase sem custos, tá? O plano Spark sem custos. Você pode ter 10 mil autenticações por mês. 10 mil. Você tem um aplicativo seu que ninguém te paga por ele, não é de cliente nenhum, é seu. E ele tem 10 mil autenticações por mês e você não ganha dinheiro com ele, você tem um problema sério, você está errado. Você não está programando profissionalmente, tá? Você está dando muito mole. 10 mil autenticações por mês é muita coisa, galera. É muita coisa. É muita coisa. Não vou nem comparar, tá? Vamos lá. Outro dado aqui. 1 GB de dado armazenado. Galera, 1 GB de informações em banco de dados é muita coisa também. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Beleza? Mais uma informação aqui. 50 mil leituras de documentos por dia no Firebase. É muita coisa, galera. 50 mil leituras por dia é muita coisa. E eu vou ficar falando muita coisa aqui a noite inteira. A noite inteira, tá? Então não vou continuar. Parei por aqui. Já falei muita coisa milhares de vezes. Vamos voltar então. Galera, para vocês testarem com vocês mesmos, testarem com o cliente, botar em teste interno, teste fechado. Cara, vocês não vão gastar 1 centavo com Firebase, beleza? Nem 1 centavo. Vai tudo estar no plano gratuito aqui. Se o aplicativo de vocês está tendo 10 mil autenticações por mês, já passou da hora de estar sendo cobrado mesmo. Passou da hora. Ele não pode ser um aplicativo que não te gera nada. Ele pode até não gerar diretamente, tá? Alguém tem que pagar por ele. Mas ele tem anúncio, ele tem marketing, ele é de alguma empresa. Cara, não tem como, tá? 10 mil autenticações é muita coisa. Então, desmistificamos aqui que você vai ter que pagar pelo Firebase do seu bolso. Responde aí para mim, Patrick. Patrick, algumas coisas são por dia, outras são por mês. Autenticação é 10 mil por mês, tá? Gravação de documentos, 20 mil gravações por dia. Leitura de documentos, 50 mil leituras por dia, tá? Tudo isso está lá na página do Firebase. O endereço é firebase.google.com/pricing, preço em inglês, ok? Antes de eu continuar, eu seguir em frente, porque esse assunto aqui é muito importante. Desmistifiquei que vocês vão ter que pagar do bolso de vocês o Firebase e entenderam que o Firebase vai ser gratuito para vocês, que vocês não vão precisar pagar para fazer nenhum tipo de teste, mesmo para botar em teste online, vocês não vão chegar no ponto de ter que pagar. Ficou claro isso? Alguém me responde aí, Patrick, me responde aí, cara, só para entender que isso ficou claro. E nós vamos para a próxima pergunta. Tanto do Luiz quanto do Patrick já mandaram perguntas aqui, tá? Beleza, então vamos seguir em frente agora. O Patrick perguntou, mas eu vou criar um e-mail só para fazer o projeto? O Luiz respondeu que sim ali. Só para fazer o projeto? Sim, cara. Você vai ter que criar esse banco de dados em uma conta do seu cliente, tá? Tudo é do cliente, cara. Não faz nada no nome de vocês nunca, tá? Se for levantar o praticando, o Denis respondeu ali também praticando programar, ficou claro, show de bola. Que bom, cara.
E eu repito isso quantas vezes precisar. Se esquecer, pergunta de novo. Se chegar alguém aqui novo, pergunta de novo, tá? Mas vamos lá. Galera, o Patrick perguntou aqui. Eu vou criar um e-mail só para fazer o projeto criar o banco ou criar no meu próprio e-mail? Cara, vai ter que ser no e-mail criado para o seu cliente. Não crie nada em seu nome, tá? Se você for, por exemplo, digamos que você vai fazer com MySQL. Você vai ter que contratar um servidor de e-mail, um servidor Apache, né, para um servidor de arquivos para botar o web service. Tudo isso no nome do cliente, tá? No nome do cliente. Você pode facilitar para ele, você pode incluir isso no seu orçamento geral, tá? Mas quando você for fazer as contratações, é no nome do cliente, tá? Porque qualquer gasto extra que for por excesso de dados, por reajuste das empresas, reajuste do Firebase, reajuste do servidor, é do cliente, cara, não é seu, tá? Você não pode dar um preço fixo para ele por um serviço que você não presta, tá? E até mesmo sobre você botar no seu orçamento, eu recomendo, tá? O objetivo aqui não é falar sobre isso hoje, mas eu recomendo que você não dê entrada nesse dinheiro para você e você pague essa contratação. Porque se der entrada desse dinheiro para você, você vai ter que pagar imposto sobre ele, tá? Então você pode ajudar, você pode gerenciar, tá? Você como desenvolvedor, como analista, como programador, é até sua função orientar o seu cliente. Pegar ele na mão e falar, ó, você precisa contratar esse serviço aqui, esse outro e esse outro para te dar andamento ao seu projeto, tá? E ele pode até fazer isso junto com você. Então você cria o usuário para ele, cria a senha, tudo, ele só passa o cartão dele, tá? Oriente, deixe claro, tá? Não absorva essa obrigação que não é sua, é do seu cliente, tá? Então você vai criar um e-mail. Se seu cliente já tiver uma conta para isso, ótimo, uma conta do Google, cria na conta do Google dele. Se ele tiver uma conta pessoal, eu sugiro até que se oriente ele criar uma conta para a empresa, tá? Para que isso fique vinculado à empresa e não à pessoa, beleza? O Luiz perguntou, como fazer para o cliente pagar? Cara, primeira coisa, você vai ter que oferecer para o seu cliente resultado, tá? Você não vai vender um aplicativo. Não venda aplicativo. É muito difícil vender aplicativo. Ninguém quer comprar aplicativo, tá? Você quer vender resultado. Se o cliente está te contratando, via de regra, ele está te contratando para sair de um ponto A para um ponto B. Então, se você mostrar para ele que com investimento X ele vai ter um retorno X vezes 2, X vezes 3, X vezes 5, ele vai pagar por isso. Só que a obrigação de mostrar para ele isso é sua, beleza? Então, como fazer o cliente pagar por isso? Mostrar para ele, incluir no seu orçamento. Por mais que eu esteja sugerindo aqui que não entre esse dinheiro para você pagar a assinatura, porque senão você vai ter que pagar imposto sobre esse dinheiro, tá? É melhor que ele pague direto lá para Google, para Hostgator, para HostGator, para quem quer que seja. Inclua isso no orçamento. Bem descrito, tá? Sua mão de obra é X, servidor é X, Google é Y, e por aí vai, tá? Bote isso no orçamento e deixe claro para o cliente porque é necessário cada um daqueles itens que estão sendo cobrados, tá? E aí o Luiz perguntou aqui na sequência, se o app for meu e eu vender assinatura, aí é no seu nome, tá? Aí o aplicativo é seu. Thomas, seja muito bem-vindo, cara, boa noite. Aí o aplicativo é seu, cara, então se o aplicativo é seu, você contrata sim no seu nome, tá? Porque você o mantém, a responsabilidade toda é sua. Então, dessa forma, você contrata no seu nome. Se tiver reajuste de preço, tudo, isso é problema seu, tá? Você já tem que dosar isso no preço do seu aplicativo e reajustar quando for necessário, tá? No nome do cliente é quando o aplicativo é para ser entregue ao cliente, mesmo que na Play Store, tá? Se o aplicativo é seu, você vende assinatura, tudo é contratado no seu nome, no nome da sua empresa, tá? O Firebase hoje tem dois tipos de banco de dados, tá? O Real-Time Database, tá? O banco de dados em tempo real, e o Firestore. No primeiro momento, meu chimarrão tá com cor de água? Tá não, meu irmão. Você tá vendo a erva aqui só, ó. Cadê? Tá vendo aqui, ó? É a luz, cara. Tá bem verdinho. Mas vamos lá. Muita gente tende a acreditar, a entender que o Real-Time Database é um banco velho
e o Cloud Firestore é um banco novo. Isso é verdade, mas não é verdade absoluta, tá? Porque eles têm diferenças claras que vão atender a uma demanda ou a outra, tá? São duas coisas diferentes, apesar de serem ambos do Firebase, são diferentes, tá? Então, vamos lá. Eu separei algumas diferenças aqui no meu roteiro para não esquecer de nenhuma, tá? Tem mais diferenças, porém eu deixei aqui as mais claras, as que chamam mais atenção, tá? Primeiro, a forma de armazenamento, tá? O Real-Time Database, o banco mais antigo, ele armazena os arquivos em forma de... armazena os dados em uma grande árvore de JSON. É tudo JSON no Real-Time Database, beleza? Ao passo que o Cloud Firestore, ele tem uma organização em arquivos, tá? Em documentos, na verdade. Você tem uma grande árvore de documentos, um dentro do outro, ali, grupos de documentos, um entrando dentro do outro, e organiza os dados dessa forma, tá? É mais fácil de armazenar no Firestore, por causa dessa organização de documentos, tá? No Real-Time Database é tudo JSON. Sim, falando claramente, é um pouco mais bagunçado, tá? O Firebase, né, a Google, determina assim, ó, dados complexos e hierárquicos, mais difíceis de organizar em escala. Traduzindo, mais difícil de organizar em escala é bagunçado. Tá? Então, o Real-Time Database é bem mais bagunçado do que o Cloud Firestore. O Cloud Firestore é bem mais organizado, a parte de documentos ali é show de bola de usar, tá? Tem mais um detalhe, tá? O Cloud Firestore, o novo, ele tem uma diferença regional entre o Real-Time Database. Ambos, quando a gente vai criar, a gente escolhe um local que esse banco de dados vai ser armazenado, tá? Em qual país a Google vai armazenar esse banco de dados? Não tem todos os países, não, é meio que por continente, ali, se eu não me engano, mas beleza. O Real-Time Database, a partir do momento que você determinou um local, ele vai ficar ali e não vai mudar mais. É uma solução regional. Ao passo que o Cloud Firestore, ele é multirregional, tá? E ele se escalona de acordo com a demanda, tá? Você começar a ter demanda que estão mais próximas a outros servidores, automaticamente, sem você precisar fazer nada, ele vai ser redirecionado, ser rearmazenado em um servidor mais próximo de onde está tendo essas demandas. Isso é uma vantagem para a Google, né? Porque ela precisa trafegar por menos pontos esses dados. Porém, se torna uma vantagem para você também, você não paga nada mais por isso, pelo fato desse acesso ser mais rápido, tá? Então, o Cloud Firestore, ele é multirregional automático, escalonamento automático. O Patrick falou que o Real-Time Database é mais barato. Há controvérsia, já vamos falar sobre isso aí, cara. Não necessariamente é mais barato, tá? Vamos chegar nesse ponto aí. Na verdade, é o próximo item aqui da minha lista, tá? O Real-Time Database, ele cobra apenas a largura de banda e o armazenamento, tá? Porém, essa taxa é maior. Tá? E ao passo que o Cloud Firestore, ele cobra por operações realizadas. Então, ele cobra mais vezes. Isso quando a gente entra na cobrança, tá? Tem uns planos de gratuito lá, já falei sobre isso. Mas quando a gente entra na cobrança, digamos assim, o Real-Time Database te cobra menos vezes, só que a taxa é maior. Ao passo que o Cloud Firestore te cobra por mais recursos, porém as taxas são menores. Então, dependendo de como o seu aplicativo vai crescer, vai ser escalonado, pode ser que um ou outro se torne mais caro ou mais barato. É muito difícil de analisar isso, cara. Eu nunca analiso por isso, por preço, tá? Primeiro porque esse preço vai ser do seu cliente, tá? Claro, você tem que deixar isso claro para ele, tá? Não é tá na mão dele e não vou falar palavrão aqui para não ser bloqueado, mas não é tá na mão dele e já era não, tá? Você tem que dizer isso para ele, tá? Porém, isso não é uma preocupação que você pode dosar muito. Não tem como, tá? De novo, o Real-Time Database cobra menos vezes, porém taxas mais caras. Ao passo que o Cloud Firestore cobra muito mais vezes, taxas mais baratas. Então, quando seu aplicativo crescer muito, já tive aplicativos que com o Real-Time Database tiveram taxas mensais mais baratas e já tive aplicativos que com o Cloud Firestore tiveram taxas mensais mais baratas. Na prática, é um percentual de variação muito baixo. Então,
Não analise pelo preço, não vai fazer diferença, tá? E sim, é por dólar, beleza? E o último detalhe aqui a respeito da diferença entre eles dois, que vale muito a pena falar, tá? Talvez vocês vão decidir por um ou por outro, por esse quesito que eu vou falar aqui agora, tá? Que eu deixei por último de propósito. O suporte offline. O que é o suporte offline? Vamos lá. Se o Alan e o Henrique ainda estiverem aí, eles vão poder me confirmar o assassinato, o suicídio, sei lá o que é, a gente usar um banco de dados SQL online, tendo que salvar dados também offline. Tá? O que eu quero dizer com isso? Digamos que você vai ter um aplicativo que vai registrar informações de pessoas. Tá? Essas informações precisam estar disponíveis nesse aplicativo de forma online, tá? Se acessando um banco de dados, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, online, para estar sempre atualizado. Porém, o seu cliente quer que, caso esse servidor caia, caso o Wi-Fi dele caia, caso quem vai usar esse aplicativo se distancie de uma rede ou perca o sinal da operadora de telefone dele lá, não inutilize o aplicativo. Isso é uma prática comum, tá? Se o aplicativo estiver offline, ele tem que funcionar. Se você abrir hoje o Instagram offline, ele funciona, não funciona? Claro, ele não vai atualizar, mas tem uma quantidade de dados ali que estão salvos. Como que vocês vão fazer isso sem o Firebase? Vocês vão ter que usar 2 bancos de dados no aplicativo de vocês. O SQL, tá? Seja qual for o SQL que vocês estão utilizando, sendo acessado através da API, tá? A Web Service. E um SQLite local no celular. Sendo acessado pelo Room ou pelo próprio SQLite, não tem problema. E esses vão ter que ter chaves de sincronismo, tá? Para dizer que uma informação X que está atualizada lá no banco de dados online é a mesma informação X que também está atualizada aqui no banco de dados offline. Cara, isso é uma sangria absurda. Isso dá muito problema vocês conseguirem fazer essa gestão de online e offline o tempo todo. Cara, eu já tive muita dor de cabeça com isso, nós tivemos muita dor de cabeça com isso trabalhando juntos. É um problema gigantesco. Se for uma demanda do seu cliente, se ele quiser assim, show de bola. Façam assim, cobrem muito bem por isso, tá? Porque com certeza vocês vão ser cobrados na execução, porque é muito complicado. O Firebase resolve isso para vocês, tá? O Firebase, ele tem o suporte offline automaticamente. Vocês ativam ali os dados offline e o que isso quer dizer? Tudo que você acessou lá no banco de dados online do Firebase automaticamente está disponível para vocês offline, tá? Vocês sabiam disso? Certeza que a maioria de vocês já sabia disso. Tranquilo, sem dúvida nenhuma, tá? Porém, tem um detalhe, uma diferença entre o... Sim, me mandaram a pergunta aqui, sim, acessou online, se você ativou isso no Firebase, eu já mostrei como fazer isso aqui no canal, acessou, está disponível offline. Acessou, tirou a conexão, tirou rede, tirou tudo, fechou o aplicativo, abriu de novo, tá lá, você tem acesso, tá? Claro que você vai configurar um cache para isso, tem um tamanho padrão, se eu não me engano, acho que é 10 MB, você pode aumentar esse tamanho, diminuir, tá? Mas sim, dentro desse cache, tudo que você acessar do banco de dados do Firebase, se você ativou a persistência, vai estar disponível offline. E assim que funciona o Instagram, por exemplo, o Facebook, que você offline consegue abrir e ver dados ali, tá? É muito legal, é uma das melhores funcionalidades do Firebase de longe, tá? E aí tem uma grande diferença entre o Cloud Firestore e o Real Time Database. O Luiz falou que o Roll faz isso. Sim, também, o Roll faz isso também, tá? Só que você vai ter que ficar fazendo essa gerência, né, do que está online e offline, beleza? E aí do Firebase aqui, tem um detalhe, tá? Que é importante, talvez essa seja a diferença primordial para vocês decidirem pelo Real-Time Database ou pelo Cloud Firestore. O Real-Time Database tem um suporte offline apenas para iOS e Android, tá? Enquanto o Cloud Firestore tem esse mesmo suporte offline para Android, iOS e web, tá? Então, se vocês vão fazer um aplicativo
que não vai se bastar só no aplicativo, tá? Se ele vai ter a necessidade de ter uma interface de gerência web também, tá? Uma página web que vai acessar aquele mesmo banco de dados, e vocês têm a demanda do cliente, têm a necessidade de que esses dados pela interface web também tenha o acesso offline, vocês vão ter que ir para o Cloud Firestore, porque apenas o Cloud Firestore tem o suporte offline para Android, iOS e web. Tá? O Real-Time Database apenas para Android e iOS. Beleza? O Patrick perguntou qual banco tem isso. O Firebase. O Firebase faz isso que eu falei. E aí vamos lá. Ninguém me perguntou, mas eu já vou falar de antemão. Eu tenho que escolher entre um e outro. Eu falei vários recursos aqui que tem um e não tem outro, tá? Eu tenho que escolher entre um e outro? Não. Você pode usar os dois no mesmo aplicativo, tá? Vocês podem utilizar tanto o Real-Time Database quanto o Cloud Firestore. Eles utilizam classes diferentes, tá? Você pode utilizar ambos no mesmo aplicativo. Se estiver precisando de recursos de um e recursos de outro, você pode ativar os dois bancos. Da mesma forma que eu já falei que vocês podem usar Firebase, SQLite, MySQL, tudo junto no mesmo aplicativo, tá? São acessos diferentes que você vai fazer. Você pode usar o Firebase, o Real-Time Database e o Cloud Firestore ao mesmo tempo também no mesmo aplicativo, sem problema nenhum. Você vai fazer requisições diferentes, tá, galera? Então, espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês essas diferenças sobre o Real-Time Database e o Cloud Firestore da Firebase. Apesar de ser o mesmo banco de dados, tem esses serviços diferentes, e apesar do Cloud Firestore ser um banco mais novo, tá? Mais otimizado, o Real-Time Database não é o banco velho, o banco descontinuado, não. Eles têm características diferentes, recursos diferentes. Você vai ter que analisar e ver qual atende melhor a sua demanda, tá? O Patrick perguntou onde que fica essa configuração. Cara, entra aqui no... Você tá no YouTube já, né? Deixa eu ver aqui se eu acho para você, cara.